A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Graças e paz a todos. Mais uma videoaula, Escola Bíblica Dominical. E para dar início eu vou ler os primeiros 5 versículos. Hoje vamos tratar agora pela graça sois salvos. Então vou ler 5 versículos aqui de Efésios capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí vem o tema deste domingo, né? O que nós vamos começar agora é: e pela graça vós sois salvos. É o tema que nós vamos tratar, ou vamos começar a tratar aqui neste domingo. É sobre esse tema. Agora pela graça sois salvos. Eu vou estar lendo e depois vou estar tentando explanar alguma coisa sobre o tema. Paulo escreve no final do versículo 5, versículo que li agora em instantes: pela graça sois salvos, no finalzinho do versículo ali. O apóstolo introduz o tema salvação advinda da graça, ou salvação que vem da graça, né? Cristo Jesus foi quem nos proporcionou a salvação e com isso nos libertou do pecado e da condenação. A graça, que é o favor imerecido, ela vem através de Jesus. Jesus Cristo, ele é a graça, ele personifica a graça. A graça existe devido a Jesus Cristo. E através da graça, que nos proporcionou salvação, traz com ela o seu resultado ou as consequências desta graça. E quais são? Que através da graça Jesus nos libertou, primeiro, do pecado e segundo, da condenação eterna, que é o que aconteceria conosco. Então, Jesus Cristo nos livrou do pecado, né, da escravidão do pecado, das garras de Satanás e de seus demônios e, somado a isso, ou consequentemente, da condenação eterna. Quando nós falamos sobre graça e sobre salvação, é bom deixarmos uma coisa bem clara aqui, que é o cerne disso tudo, dessa questão, é a salvação e é a graça que nos leva à salvação. É entendermos que nesse aspecto, a salvação, nós a recebemos quando aceitamos a Cristo como Salvador de nossas vidas. Neste momento nós somos libertos do pecado e da condenação eterna. Mas para nós continuarmos a salvação, ter direito à salvação, nós precisamos nos manter salvos. E Mateus 24:3 fala sobre isso, né? Que é para nós perseverarmos e então seremos salvos. Conquistamos a salvação, ato de Jesus, que ele conquistou na cruz do Calvário, né? Trouxe a nós a graça, que é o favor que nós não merecíamos, porque nós éramos merecedores da ira de Deus, e a graça trouxe como resultado a libertação do pecado e também nos livrou da condenação eterna. Nós temos que estar muito mais atento às consequências do ato de Jesus do que propriamente o ato. O ato é importante, mas nós já sabemos o que o ato trouxe. O ato de Jesus, a manifestação da graça, nos libertou do pecado e, por consequência disso, nos livrou da condenação eterna. Que isto é importante frisar, destacar e entendermos. Estarmos atentos às consequências, o que trouxe a graça até nós. Paulo diz: sois salvos pela graça.
O que ele quis dizer com esta expressão? Que nós recebemos o privilégio da salvação como favor imerecido da parte de Cristo Jesus. Se analisarmos o final do versículo de número 3, vamos enxergar a seguinte expressão ou colocação do apóstolo Paulo: éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, sem Jesus, éramos, por natureza, merecedores da ira. E sem Jesus, o homem que não tem Jesus, também é merecedor dessa ira. Com Jesus, passamos a ter em nossas vidas a manifestação da graça, que é o favor que nós não merecemos. E essa graça nos traz a salvação. Prosseguindo. Mas desde o princípio, Deus já havia preparado este plano de salvação para o homem. Haja visto o que o próprio apóstolo Paulo escreve nessa mesma carta, carta aos Efésios, no capítulo de número 1, versículo de número 4, quando ele diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós já falamos sobre eleição, e que esta eleição não elegeu uma pessoa ou um indivíduo, mas elegeu uma comunidade, elegeu um povo chamado igreja. E ele nos elegeu desde a fundação do mundo, um povo separado do povo do mundo, esse povo chamado igreja. Então nós somos eleitos em Cristo. Antes da fundação do mundo já existia este plano de salvação para a igreja. Então todos que aceitam a Jesus estão nesta, vamos dizer assim, era chamada Era da Graça, e fazem parte, vamos colocar assim, de um povo chamado igreja. Então foi esta eleição, é para este povo chamado igreja e não para um indivíduo somente. E como sempre Deus faz as coisas, e Cristo também, com propósitos. Nunca nós vamos enxergar no texto bíblico ou na Bíblia Sagrada Deus fazendo algo sem propósito, sem objetivo, sem finalidade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo sempre fazem algo com propósito, com objetivos, com algo bem definido. E aqui, como o mesmo texto diz, como também nos elegeu nele Cristo, né? Deus elegeu nós, nos elegeu em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha só a continuação do texto: para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então qual é a finalidade? É que nós fôssemos, ou que nós sejamos agora, santos e irrepreensíveis diante de Deus. Quando Deus nos elegeu em Cristo para a salvação, elegeu esse povo chamado igreja para a salvação, ele elegeu esse povo chamado igreja para ser salvo. Para quê? Para que a igreja fosse santa e irrepreensível diante de Deus em amor. Eu estava analisando e refletindo sobre isso, sobre esse propósito que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Esta eleição foi feita por Deus com esses dois objetivos, com esses dois propósitos: para a nossa santidade e para sermos irrepreensíveis. Mas isto não será possível, e eu enxergo isso depois de meditar, sem amor. Porque sem amor não há santidade e nem irrepreensão. É impossível, é humanamente impossível nós sermos santos, que é separados do mundo, que é separados do pecado, irrepreensíveis, ou seja, não ter nada do que nos repreender, sem amar, sem o amor. Sem amor, por isso que o apóstolo escreve, né? Para que fôssemos santos, primeiro, irrepreensíveis, segundo, diante de Deus, em amor. Porque sem amor, isso jamais seria possível. Tudo só é possível com amor. Santidade só é possível se nós amarmos a Deus, amarmos o próximo e amarmos aquilo que fazemos. E a irrepreensão também. Porque sem amor nós seremos repreendidos constantemente. Porque há cristãos que são costumeiramente, que estão praticamente dioturnamente repreendidos. Ou seja, porque tem algo para ser repreendido, então não estão sendo irrepreensíveis, porque não há amor. Porque se há o amor, eu consigo ser santo e irrepreensível
diante de Deus em amor. Sem amor, isso não será possível. Não é possível. Então o ser humano só consegue buscar a santidade, só consegue ser irrepreensível em amor. Sem amor, não há condições de cumprir esses dois propósitos que nós fomos eleitos, que a igreja foi eleita para fazer, para ser. Amém? Prosseguindo, mas o homem sem Cristo está fadado à morte espiritual e também à condenação eterna, falando da condição do homem sem Cristo Jesus. A lei, o que a lei faz? O que a lei mostra? O que a lei aponta? O que a lei desenvolve? O que a lei foi capaz de contribuir? Apenas para apontar, para mostrar os nossos delitos e pecados. Porque a lei que a princípio, o próprio Paulo escreve sobre isso, tinha a intenção de levar esse povo à santidade, de levar esse povo à salvação, foi incapaz disso. Então, agora, qual é a culpa da lei? Nós vamos ver lá na frente, que a lei ela é perfeita e boa, santa e boa. Qual é o problema então? É que o ser humano não é. Então o ser humano não consegue guardar a lei, porque ele é imperfeito e tem a natureza ruim. Por isso a lei foi incapaz de salvar. Prosseguindo. E aqui Paulo diz, a lei estava enferma, por isso não podia salvar o homem. Jesus Cristo, então, cumprindo o plano de Deus pré-estabelecido desde a fundação do mundo, foi no texto que nós acabamos de ler agora há pouco, de Efésios capítulo 1, versículo 4, né? Veio à terra em forma de homem, era necessário que isso fosse feito, e fosse feito desta maneira. Porque se o pecado entrou no mundo através de um homem, deveria ser através de outro homem que o pecado deveria sair do mundo, né? E isso aconteceu. Então, Cristo veio, a princípio, à terra em forma de homem, aqui viveu sem cometer pecado, morreu em nosso lugar, morte vicária, morte substituta, porque era isso que era necessário que fosse feito. Por isso, a sua morte recebeu o nome de morte vicária, que é substituta. E sendo assim, ele pagou o preço para nos resgatar da morte e do pecado. E este, claro, se tem um preço, tem um valor a ser pago, evidente. E o valor a ser pago era o valor de sangue. Né? Porque nós sabemos muito bem, a própria Bíblia diz, não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. Porém, no Antigo Testamento, o rito do Antigo Testamento era um rito que apenas apontava para o futuro. Os rituais cumpridos pelos sumos sacerdotes e pelos sacerdotes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, era apenas uma pré-figura daquilo que viria a acontecer no futuro quando Jesus viesse. Jesus é chamado de o Cordeiro Pascual. João, quando vê Jesus indo em sua direção para ser batizado, João Batista já diz no lugar em que estava ali no Jordão, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeiro do Antigo Testamento, ou os cordeiros que foram mortos no Antigo Testamento, era apenas uma sombra, uma pré-figura do cordeiro chamado Jesus Cristo, que viria no Novo Testamento. Só que os cordeiros do Antigo Testamento não conseguiam perdoar pecados, nem mesmo expiar o pecado. É apenas, como Paulo vai dizer daqui a pouco, um ritual externo e humano, sem condições, sem capacidade, sem eficácia para perdoar pecados. Jesus veio, o Cordeiro Pascual, se entregou, e ao contrário do ritual do Antigo Testamento, onde uma vez por ano se matava um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeito, e todas essas qualidades eram as qualidades de Jesus. Isto era feito para que o pecado fosse encoberto por um ano. Jesus diz, a Bíblia Sagrada, somente a carta aos Hebreus, que ele se entregou, ele mesmo como cordeiro, né? Foi morto, ao terceiro dia ressuscitou e pagou de uma vez por toda pelo sacrifício e pelo pecado de todos, tendo esse ato sacrificial de morrer. Ele, o Cordeiro, não mais agora sangue alheio, mas o sangue do próprio Jesus. Ele pagou, verteu seu sangue, entrou no Santo dos Santos,
uma vez por todas, e nos libertou do pecado. Para quem aceita Cristo como Salvador, é claro. E Cristo Jesus pagou já, que ele sempre foi riquíssimo em graça. E eu estava meditando sobre isso. Como alguém pode pagar uma dívida enorme? Porque segundo o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2, desde o versículo 11 até o 14, o que Paulo escreve aos Colossenses? Que havia uma dívida. E que essa dívida só podia ser paga com sangue inocente. Havia uma sentença contra nós que nos era contrária. E ela estava em vigor. E Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele paga essa dívida. E essa dívida tinha um valor muito alto. E só podia pagar quem fosse rico. Porque como eu posso pagar a dívida de alguém se eu não for rico? Quando a dívida é enorme, quando o montante da dívida é muito grande, eu só posso pagar se eu tiver condições de pagar. E como essa dívida era muito grande, Jesus provou ser capaz de pagar, porque o texto diz, Efésios 1:7, ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Por quê? Porque ele é rico. Só quem é rico poderia pagar esta grande dívida. E ele pagou com a maior riqueza, que é o sangue de Jesus. Foi esse sangue que nos proporcionou e nos propiciou ter a graça. A graça que é favor e merecido, porque nós merecíamos era a ira. Mas Jesus vem e paga o preço na cruz do Calvário e nos proporciona a graça que é a favor e merecido. E nos traz com isso, em consequência disso, em decorrência disso, como resultado disso, a salvação e a libertação do pecado e principal, da condenação eterna. E diz, sois salvos pela graça. E aí, o que Deus me deu a escrever isso aqui? Pois isso não é mérito nosso ou vosso, mas vem de Cristo Jesus. É bom nós lembrarmos sobre isso. A salvação, ela é de total mérito de Deus e de Cristo Jesus. O homem não tem nenhum mérito na salvação. Então, na salvação e em relação à salvação e à graça, ninguém é mais ou melhor do que ninguém. Nem na sua condição de hierarquia espiritual, pode ser pastor, apóstolo, bispo, presbítero, ele não é melhor do que ninguém em relação à salvação. Porque a salvação, o mérito dela é de Deus e de Cristo Jesus. Então, o mérito pertence a Deus, a salvação. Até para que nós não pudéssemos nos vangloriar. Ah, eu sou salvo porque eu me arrependi. Eu sou salvo porque eu me quebrantei. Eu sou salvo porque eu sou melhor. Eu sou salvo porque eu sou humilde. Eu sou salvo porque eu entendi a Jesus. Não, nós somos salvos pela graça. E a graça vem de Cristo Jesus. E Deus manifestou ela em Cristo. Então, nós temos essa salvação por Deus e por Cristo. É mérito da divindade, é mérito da deidade, é mérito de Deus e não nosso. Está claro isso? Então, o que a posição nos dá é responsabilidade, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Mas em relação à salvação, o mérito é todo de Deus. Mais um tópico, e nesse tópico agora nós vamos falar sobre, quando Paulo vem desenvolvendo o texto, Paulo fala que nós somos ressuscitados com Cristo. Então nós encerramos o assunto aqui, pelo menos esse contexto aqui, sois salvos pela graça, e vamos entrar agora no somos ressuscitados com Cristo. Vamos entender aqui também que esta ressurreição não é do corpo, mas espiritual. Veja só, percebam muito bem isso, que isso faz toda a diferença. Okay? Jesus sim, foi ressuscitado, né, fisicamente. E com esta ressurreição física de Jesus, nós somos ressuscitados espiritualmente. Perceba qual é o tema que Paulo escreve nesse texto. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Ele quem? Deus nos ressuscitou com Cristo Jesus. O apóstolo está se referindo quando Cristo Jesus ressuscitou, eu coloquei aí na apostila, ressuscitou dos mortos, mas na verdade ele ressuscitou dentre os mortos. Neste momento, nós também fomos ressuscitados com ele. Se nós temos essa convicção hoje, é ótimo que nós tenhamos, porque nós somos ressuscitados com Cristo. Só que é imprescindível lembrar sobre qual contexto estamos falando aqui. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Eu coloquei 12, está errado, é dentre os mortos. Mas neste contexto, em especial, fala da ressurreição espiritual, da nossa ressurreição.
da nossa ressurreição espiritual. E não da ressurreição dos corpos, como está em 1 Coríntios capítulo 15. Ok? Jesus sim, ressuscitou dentre os mortos fisicamente. Nós fomos ressuscitados do meio dos mortos. Porque a nossa ressurreição é espiritual. Para nossa melhor compreensão, será necessário voltar ao versículo 5. Que embora tivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida. Estávamos mortos, Ele nos deu vida. Que vida é essa? Vida espiritual. Juntamente com Cristo. Então percebemos aqui qual é o contexto. Qual é a situação que nós estávamos. Embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, e essa morte é espiritual, né? Lembrando que morte é separação e não extinção, então nós estávamos separados de Deus. Está explícito de qual morte o apóstolo Paulo está se reportando aqui. É a morte espiritual, é a falência do corpo. Jesus ressuscitou, veja vocês, Mateus, Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 27, versículos 52. Vamos ver aqui. Os sepulcros se abriram, os corpos de muitos santos, os santos do Antigo Testamento, que tinham morrido, também foram ressuscitados. E saíram dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então Jesus ressuscitou primeiro, ele é a primícia da ressurreição dos mortos, ou seja, ele é o primeiro, e não é só a primícia, que não quer dizer somente o primeiro, mas quer dizer o mais importante, quer dizer o fundamental, quer dizer que ele ressuscitou, porque ele era Deus, conforme estava escrito na sua ressurreição, ele é o principal da ressurreição, amém? E Jesus ressuscitou dentre os mortos para nos ressuscitar do meio dos mortos espirituais. Nós estávamos mortos espirituais, e quando Jesus ressuscita, já que nós tínhamos uma condenação, ele também nos traz a vida, foi o que Paulo escreveu aqui, nos tirou da morte para a vida, da morte espiritual para a vida espiritual, ok? Prosseguindo, pois agora estávamos em Cristo Jesus, pois agora estamos em Cristo Jesus. Este tópico aqui, irmãos, é importante nós entendermos a palavra aqui, o verbo estar, pois agora estamos em Cristo. Nós vamos dissecar isso aqui bem, aqui dentro do texto, dentro da apostila, mas eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque esse verbo, ele designa três coisas, né? Ele vai nos designar que nós, onde nós estávamos, o tempo e o lugar, e a ideia de existência. O que se faz presente, indica tempo e lugar, e a nossa existência. A primeira coisa a se notar no texto é como Paulo escreve. Porque agora estamos em Cristo. Grife bem com atenção, agora estamos em Cristo. Nós vamos falar sobre isso. Principalmente o estamos, que é do verbo estar. Estamos aqui, agora estamos. O estamos é verbo. Faz parte do verbo estar. Preste bem atenção nisso. Isso significa que no outro tempo estávamos sem Cristo. Se agora estamos em Cristo, no outro tempo estávamos sem Cristo. Deixa eu prosseguir aqui. É só acompanhar o contexto, né? Quando refletimos sobre esta expressão, porque agora estamos em Cristo, entendemos o que está implícito no texto. O que está implícito é aquilo que não aparece de maneira literal, que dá para ler e entender. Que está no texto ali, mas precisa ser interpretado, tá? Que é o mesmo que dizer, esta expressão, agora estamos em Cristo, é a mesma coisa que dizer, agora temos vida espiritual, tá? Temos agora comunhão com Deus, porque outra hora não tínhamos nenhuma comunhão e nenhum relacionamento com Deus. Temos agora a presença de Deus em nós, porque outra hora não tínhamos nada, nosso espírito estava morto e não tínhamos nenhuma habitação do espírito. E com esta inserção do espírito de Deus em nossas vidas, é certo que essa presença muda tudo. A presença do Espírito de Deus em nossas vidas muda, que nós agora somos convertidos, somos salvos, certo? Muda a nossa maneira de viver, nossa conduta vai mudar, nosso comportamento vai mudar, ele precisa mudar. Isso aqui é muito importante, porque nós falamos sobre isso constantemente, e tem pessoas
em volta e meia as pessoas falam sobre isso, né? As pessoas querem viver um cristianismo, eu vou repetir isso, um cristianismo de conveniência. Mas nós temos que viver um cristianismo de princípios. Nós fomos convertidos, ou nós nos convertemos ao Evangelho. Nós nos convertemos ao cristianismo. O que isso quer dizer? Que nós temos que mudar de vida. Eu falei aqui que isso muda tudo. Inclusive a nossa maneira de viver, nosso comportamento, ele muda. Não estou afirmando que muda da noite para o dia. Estou dizendo que precisa existir, ou haver, ou acontecer uma mudança paulatina, gradual, porém constante. Dizer que somos seres humanos, isso todo mundo sabe, não é? Não precisamos nem falar isso, porque isso é redundância. As pessoas querem atribuir na hora, quem quer viver com conveniência, quer atribuir, mas nós somos seres humanos. Ora, Deus sabe disso. Por isso Jesus viveu aqui como ser humano. Isso é elementar. Agora, o que Paulo está escrevendo aqui, e o que a Bíblia nos ensina é que deve haver em nós uma mudança, um amadurecimento, um crescimento, uma evolução no nosso comportamento. Precisamos caminhar nesta evolução, precisamos andar nesta direção. É claro que isso é paulatino, é degrau a degrau, mas isso tem que acontecer. Precisamos crescer, precisamos evoluir, porque senão vamos viver o resto da vida por conveniências. Mas o cristão tem que viver por princípios. Bem explicado isso, também isso modifica o jeito de ver as coisas, tanto as espirituais quanto as carnais. Vai mudar o jeito que nós analisamos e enxergamos as coisas. Outrora não enxergávamos nada espiritual. Era somente a visão carnal, a visão natural, a visão humana das coisas. Agora nós temos essa visão também. Nós temos acoplado essa visão, ou somada a esta visão, a visão espiritual, que nós não tínhamos antes, mas que agora nós temos. E algumas coisas têm uma incidência, ou têm uma influência espiritual que tem que ser notada, enxergada, vista. Tá? E o Espírito de Deus é que traz com ele e que nos dá esta condição de enxergarmos essas coisas, que antigamente não poderíamos enxergar. Prosseguindo. Estar, agora vai tratar do verbo estar. Porque a frase significa, agora estamos em Cristo. Vai pegar esse pedacinho do verbo estar e nós vamos aplicar agora, tá? Nós vamos aplicar, entender o que estar significa. O que essa expressão significa? Isso significa algumas coisas, né? Estar dá a ideia de que o que se faz presente. Se eu estou presente, né? Também é um verbo que indica lugar, algum lugar, e tempo, passado e presente, tá? Esse verbo também dá sentido de existência. Eu existo. Se eu estou em algum lugar, estou em algum tempo, logo também existo. Paulo escreve esse texto, obviamente, inspirado por Deus, como toda a Bíblia é. 2 Timóteo 3,16 diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, pronta para redarguir, ensinar, instruir em justiça. Esse texto aqui não é diferente. Paulo está sendo inspirado por Deus. Ele faz com que fosse escrito desta maneira. Quem? Deus. Desta forma. Propositalmente, Deus queria dar uma entonação ao termo, porque agora estamos em Cristo. Porque no outro tempo não estávamos, mas agora, quando aceitamos a fé, estamos em Cristo. Para nos mostrar a dimensão de Cristo Jesus em nossas vidas. Ou seja, para mostrar a importância, para mostrar o que Cristo representa, o que Cristo é, a importância de Cristo, a relevância de Cristo em nossas vidas. Por isso que Paulo quer dizer, agora estamos em Cristo. Porque antes não tínhamos Cristo e agora temos Cristo. E o que isto representa?
Qual mudança isto traz para as nossas vidas, quando agora, presente, estamos em Cristo? Vamos nos aprofundar para desvendar alguns mistérios com essa expressão, agora estamos em Cristo. Em primeiro lugar, o verbo estar aqui dá a ideia de o que se faz presente. O que nós retiramos dessa ideia? O que nós aprendemos com essa ideia? O que nós depreendemos dessa ideia? O que é absorvido dessa ideia? É que o que está presente é notado, é visto, é enxergado. Se você está presente em algum lugar, seja onde for, na sua casa, no trabalho, no ônibus, no carro, na rua, na casa de alguém, você é notado, você é visto, você é percebido. Porque você está neste lugar. Então esse verbo dá a ideia de que você é enxergado, que você é visto, que você é percebido. E isso dá uma ideia também de pertencimento. Tá? Veja só. Ou seja, eu estou em Cristo, tenho acesso a Ele, sou percebido por Ele. Sim, eu vou trazer um texto aqui que nós vamos observar muito bem como era a situação anterior. Também dá a real, eu coloquei impressão, tem que grifar isso aí, riscar. Dá a real ideia, né, que pertenço a Ele quem? A Deus. 2 Coríntios 5,17 diz: pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Já as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Este versículo é maravilhoso, é extraordinário. Por quê? Ele mostra a situação que nós estávamos sem Cristo. Porque veja bem, aquele que está em Cristo, olha só, que está em Cristo, olha o verbo estar aí, está presente em Cristo, está nele, vive nele, e ele vive em você, ele agora te vê, ele agora te enxerga, você é percebido, ok? Nova criatura é, ou seja, a velha criatura desapareceu? Não. O texto diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas o texto não diz que as coisas velhas desapareceram, porque a velha natureza fica ali. As coisas velhas são as velhas atitudes. Mais uma vez eu vou dizer, esse aqui é mais um texto que é uma afirmação de fé em Cristo Jesus. Porque se eu estou em Cristo, eu vou dizer e vou proferir e vou profetizar que as coisas que eu praticava ficou no passado e que agora são novas todas as coisas. É uma atitude de fé em Cristo. Porque o velho homem continua aí e aqui também. As coisas velhas que passaram são as minhas atitudes que devem passar para que eu pratique novas ações e atitudes, porque agora eu sou uma nova criatura. Tá? Então, este verbo dá a ideia de que eu percebo que eu estou sendo visto, que agora eu sou, Cristo me vê, Cristo me enxerga e agora eu sou percebido por Ele. Primeiro. Segundo, o verbo expressa uma definição de lugar e tempo. Lugar. Explorando o texto, é preciso dizer que se eu estou, preciso dizer aonde estou. Já que a palavra designa lugar, então posso dizer que eu estou num lugar chamado Cristo. E veja aqui, Cristo é um lugar. Quando agora estamos em Cristo, então agora eu estou num lugar chamado Cristo. Tá? É neste lugar que eu estou agora. Antes não estava. Mas agora estamos em Cristo. Pois é, se no outro tempo estávamos sem Cristo Jesus, agora no presente estamos em Cristo. E além disso, e eu não coloquei aqui, mas quando escrever o livro eu vou colocar, além de designar lugar, o verbo estar designa tempo. Sim, porque outrora estávamos sem Cristo e mortos em nossos delitos e pecados. Agora, presente. Outrora, pretérito. Agora, presente. Agora estamos em Cristo. Então, este verbo designa lugar e tempo. Ok? Em terceiro lugar, e último, o verbo estar significa existência. Sim,
Antes eu estava morto em meus delitos e pecados. E é óbvio, se estávamos mortos, não existíamos para Deus. Olha só, Isaías 59, versículos 1 e 2. Vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir, na versão NVI. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouve e não os vê. Entende? Que aqui, quando você agora está em Cristo, você passa a existir. Porque outrora, sem Cristo, você não existia. Deus não via e não ouvia. Isaías 59, 1 e 2. Agora em Cristo, Cristo não só te vê, como te ouve. Então você deixou a inexistência para a existência. Agora estamos em Cristo. Ou seja, agora eu existo. Cristo me vê, me ouve, me percebe e eu pertenço a Ele. Veja como mudou a situação. Veja como o verbo estar faz essa mudança. Agora estamos em Cristo. Veja que diferença maravilhosa, né? Então, não existíamos, passamos a existir. Olha só. Mas quando aceitamos a fé e nos convertemos, passamos a ter vida. Porque antes estávamos mortos. E a morte é separação. E nós estávamos separados por quê? É o que eu acabei de ler agora há pouco em Isaías. Estávamos separados de Deus, estávamos mortos para Deus, agora temos vida. João 5,24. Eu lhes digo a verdade, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aleluia. E jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Morte sem Cristo, vida com Cristo. Não existíamos, agora passamos a existir. É assim que Paulo encerra esse tema aqui, esse tópico. Agora nós vamos tratar um pouquinho. No futuro, serviremos de exemplo. No futuro, serviremos de exemplo. O que conseguimos extrair do versículo de número 7 é que, no presente, estamos experimentando coisas tão gloriosas, como, por exemplo, sentarmos com Jesus nos domínios do seu reino. É o que está na Bíblia, tá? E desfrutarmos da exuberante presença dele. Mas como nos assegura Paulo, no futuro serviremos de exemplo da insuperável graça de Jesus Cristo. No futuro. Paulo faz questão de mostrar qual a condição ele nos encontrou, sem graça. E do mesmo modo, Paulo também mostra como ficou nossa condição após Cristo se manifestar com a sua infinita graça. E como ele nos abençoou com a salvação, e aí então, serviremos de exemplos no futuro, para tantos quantos creem. No futuro, nós serviremos de exemplo para aqueles que ainda não creram. Exemplo para quê? De como nossa vida foi transformada. De como nós experimentamos as maravilhas da presença de Deus, da graça de Deus. Então, este futuro, que é amanhã, que é depois, é revelado aos outros. Porque a graça nos alcançou e transformou nossas vidas. Então, no futuro, serviremos de exemplo para as pessoas que ainda não alcançaram a fé, mas que vão alcançar. Então, o amanhã fala sobre nós, da graça de Deus em nós e da mudança que nossa vida teve por experimentar a graça de Cristo. O amanhã já fala sobre nós. Nós também fazemos parte da história da igreja. E o futuro, que é amanhã, que é depois, que é no próximo ano, já fala e já serve de exemplo. Então, nós também servimos de exemplo para os outros. É isso que Paulo quis dizer aqui. Amém? Eu acho que se eu não estou enganado, já deu aí 40 minutos mais ou menos de aula, e eu acho que isso está bom, para não ficar muito cansativo. Na semana que vem vamos falar de graça versus obra. E eu parei aqui porque o tema também ele é muito palpitante, muito complexo, muito denso, né?
e requer mais atenção, mais cuidado. Então, na semana que vem eu também vou preparar de novo esse tema. Já preparei, né, ontem, preparei hoje pela manhã, e na semana que vem vou continuar preparando. Então, que vamos parar por aqui, e na semana que vem tratamos desse período aí, ou desse tema, graça versus obra. Deus abençoe vocês, uma boa aula. Peço a todos que assistam. Mais do que isso, como vai para o YouTube, eu peço a todos que comentem lá nos comentários. Nós tivemos um vídeo aí com 9 comentários, né? Outro com 19, 16, não sei. Irmãos, nós temos aí 30 pessoas matriculadas. Tá certo, alguns não estão mais, mas a maioria ainda está. Então, eu peço que vocês ouçam, assistam, melhor dizendo, e comentem. Tá, irmãos? Assistam e comentem. Eu estou me debruçando sobre a palavra. Eu estou me dedicando na palavra. Essa semana eu trabalhei bastante, mas mesmo assim eu consegui me dedicar à palavra. Isso aqui demanda muito tempo. Eu fiquei à noite e à madrugada também estudando sobre isso, e ainda hoje de manhã, para trazer apenas 40 minutos. Então é muito esforço, é muita dedicação. Para quê? Para instruir vocês na palavra. Então eu estou pedindo encarecidamente, irmãos, vá aos comentários, por favor, no nome de Jesus, e comentem lá. Porque uma aula que é dada unilateralmente, daqui para lá, e sem nenhum retorno, fica difícil, irmãos. Porque parece que nós estamos falando ao vento. E eu não estou fazendo qualquer coisa, eu estou instruindo vocês na palavra. Eu não estou brincando aqui. Isso aqui não é para emocionar, isso aqui não é para ganhar views, isso aqui não é para ganhar like. Isso aqui é uma instrução. Se nós tivéssemos como nossa escola presencial, eu estaria ministrando presencialmente, sem enviar para a internet. É que agora, no momento da pandemia e da restrição que a justiça nos impõe, nós estamos fazendo uma videoaula. Então eu peço a vocês, alunos, que, né, assistam, comentem. Amém? É a palavra de Deus, irmãos e irmãs. Então, de novo, eu reforço, assistam, comentem. Eu vou colocar no grupo, em todos os grupos, pedindo para que vocês comentem, para que vocês assistam. É importante, porque a igreja precisa continuar sendo instruída. Então, irmãos, vamos aprender, vamos comentar. E pode até comentar e tirar alguma dúvida lá, através, tá, dos comentários do YouTube. Tirem suas dúvidas, façam suas perguntas. Mas não se esqueçam da palavra. Não abandonem a palavra. Não deixem a palavra. Não releguem a palavra ao último plano. Assistam. Nem que você assista isso em 2, 3 vezes para não ficar cansativo, mas assistam. Eu estou fazendo isso movido pelo Espírito Santo. Dirigido pelo Espírito Santo. Isto é muito sério. Estou falando de palavra de Deus, de instrução da palavra de Deus. Não deixe de assistir e comentar. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus, e até a semana que vem, tratando sobre graça e obra. Amém? Deus abençoe.